Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o Aftermarket nessa quinta-feira, abrindo o mês de dezembro, repercutindo a queda do mais importante índice de inflação da economia americana. O PCE, o mais importante indicador de preços ao consumidor para o presidente do Fed, Jerome Powell, divulgado hoje, registrou o segundo menor avanço neste ano, enquanto os gastos aceleraram, oferecendo esperança de que os aumentos nos juros pelo Banco Central estejam acalmando a inflação sem provocar uma recessão na maior economia do mundo. O índice de preços de gastos de consumo pessoal, excluindo alimentos e energia, que Powell enfatizou essa semana como a medida mais precisa para medir o avanço da inflação, subiu 0,2% em outubro em relação ao mês anterior, vindo abaixo da previsão. Em relação ao ano anterior, o indicador subiu 5%. Um recuo em relação à última medida de 5,2% em setembro. O índice geral de preços do PCE aumentou 0,3% pelo terceiro mês seguido e subiu 6% em relação ao ano anterior, ainda bem acima da meta do Fed de 2%. Os gastos pessoais ajustados pela variação de preços subiram 0,5% em outubro, o maior desde o início do ano, refletindo principalmente o aumento nas despesas com mercadorias. Com números parecidos com o do mês passado, o relatório mostra que, mesmo que a inflação esteja começando a diminuir, segue alta. Embora essa redução seja bem-vinda, Powell enfatizou ontem que o país está longe da estabilidade de preços necessária para demonstrar que a inflação está sob controle. Agora, as atenções dos investidores se voltam para os números do payroll de amanhã, o último do ano. Espera-se que os dados indiquem 200 mil novas vagas em novembro, com a taxa de desemprego em um nível historicamente baixo de 3,7%. No pregão de hoje, em Wall Street, as ações flutuam, mostrando que a manufatura americana contraiu em novembro pela primeira vez desde maio de 2020. O dólar caiu para o nível mais baixo desde agosto. Destaque para o momento gráfico do S&P 500, que rompeu e fechou acima da média de 200. Das 13 vezes anteriores que o S&P 500 fechou abaixo da média móvel de 200 dias, por mais de 6 meses e depois acabou fechando acima dela, o índice registrou um retorno médio de 12% nos 6 primeiros meses e de 19% um ano depois. Agora vamos dar um giro de mercado para as principais bolsas, começando pelo Brasil. O índice Bovespa opera em queda de 1,32% na região dos 111.400 pontos. Destaque para a queda do setor de varejo, frigoríficos, construtoras e também a Petrobras. O dólar em alta, 0,18%, na região dos 5,192. Já em Nova York, a Nasdaq e nossas plataformas conhecidas como Zatec opera estável, uma leve queda na região dos 12 mil pontos. Dow Jones em queda de 0,5% e o S&P 500 opera em queda de 0,32% acima dos 4 mil pontos. O Bitcoin opera em queda de mais de 1% na região dos 17 mil dólares. Destaque positivo para os ativos da Roblox, Netflix, Meta, Pfizer e Nvidia. A forte alta hoje do ouro impulsionou o ETF GLD, que é lastreado em ouro, com uma alta de mais de 1,9%. Já na Europa, as principais bolsas operam com resultados negativos, com destaque para o índice inglês e o UK100, que opera em queda de 0,67% na região dos 7.500 pontos. O contrato futuro do Brent opera em alta na região dos 87 dólares o barril. O ouro em forte alta de 1,8%, rompendo os 1.800 dólares. Já na Ásia, as principais bolsas operam com resultados distintos, com destaque para o índice Nikkei, que opera em queda de mais de 1,4% na região dos 28 mil pontos. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos aqui amanhã no Aftermarkets trazendo os dados do último payroll do ano. Um abraço e bons negócios. Tchau, tchau.